Vou falar sobre o efeito do observador na matéria. Eu vou explicar a parte que tem um pouco de ciência e a parte que envolve essa área das energias e o nosso cotidiano, como é que isso funciona dentro do nosso cotidiano. O efeito do observador já foi confirmado, né, que os átomos não se movem se você não estiver olhando. A energia não se move se você não estiver olhando. A observação feita com apego, você está totalmente envolvido emocionalmente naquilo que você está olhando, observando, pensando. Observar também tem a ver com pensar. É aquilo que está na tua mente. Então, vou te dar um exemplo. Eu estou desempregado. Uma pessoa que está desempregada fala assim: eu estou desempregado, estou passando dificuldade financeira. Então, na mente dela, deve estar passando porque é a crise, que ela não tem sorte, e as crenças que ela alimenta vão estar fortalecendo essa energia e esse ponto fixo que ela polarizou da questão do desemprego. Então, o que é que ela está observando? O desemprego. Ela não consegue observar as oportunidades, né? Outras formas de fazer dinheiro para que ela possa sobreviver, viver, etc., porque ela está totalmente apegada. A outra forma de você observar é quando você está desapegado. Você é um observador que apenas observa, não influi na matéria, naquele fluxo de energia. Você não move aqueles átomos que estão passando, que estão circulando. Então, se você pensou: eu estou desempregado, mas eu acredito que vou alcançar um emprego, porque na sua mente o que está fortalecido é que você vai arranjar trabalho, que você tem um currículo bom, que você deixou o currículo em vários lugares, que você tem entrevista, que você é uma pessoa que tem capacidade, que você tem dons, que você tem talento. Então você está no fluxo, fluir, desapegado. Você não está envolvido, não está entrelaçado com o problema. O problema para você é apenas uma experiência. E aí, a possibilidade de isso se tornar uma realidade é enorme, porque começa a criar uma probabilidade dentro do campo de te retornar com uma materialização disso, tá? Então, há poucos dias, houve um experimento que é considerado histórico pelos físicos. Finalmente mostraram de forma incontestável o que o Einstein falava, que não era daquele jeito, e provou que ele estava errado, ao menos em uma das duas ideias fundamentais. Uma delas era envolvendo as incertezas e as leis da probabilidade da mecânica quântica. Os pesquisadores demonstraram, então, ser possível suprimir um tunelamento quântico, as mudanças de posição, meramente observando os átomos. Para eles congelam no lugar, interrompem a medição e eles voltam a tunelar. Isso foi feito repetidas vezes. É a mesma coisa que eu estou falando do fluxo do pensamento, apego e desapego, é a mesma coisa. Rapidamente as medições provaram isso, né? E quanto mais rapidamente elas são feitas, menor é a probabilidade dos átomos terem saído do lugar. Este é chamado, que a gente chama de efeito Zenão quântico, ou efeito do observador. Deriva de uma proposta feita em 1977 pelo George Sudarshan e o Baidyanath Mishra, da Universidade do Texas, que notaram que a natureza dos átomos era bem estranha nas medições quânticas e permite que eles calculassem dessa forma. Então, em princípio, o que um sistema quântico seja congelado por medições repetidas é feito em sequência. O efeito observador é confirmado. Os átomos não se movem se você estiver olhando. Se você estiver apegado, nada se move. Se você está pensando demasiadamente em algo, nada vai acontecer porque você congelou. Isso é uma lei da física. Os cientistas provaram que os átomos se movem quando você apenas observa sem influenciar no meio ou naquele campo. Mas se você observa olhando, querendo, né? Ou querendo mudar. Lembra aquelas coisas que a gente sempre fala, quando você quer forçar algo, você não pode forçar porque você não é o universo, você não é Deus, você é mais semelhança dele, você é filho dele, você é um ser infinito, você tem muito poder. Você tem muito poder mental, mas o poder mental que você usa normalmente para te destruir, para fazer coisas contra você. Daí as crenças, daí a autossabotagem, daí a procrastinação, porque isso é tudo criação da sua mente, ok? Então, como os átomos se mostraram altamente sensíveis, menores forças externas, as forças envolvidas em sua medição, isso tornará possível desenvolver sensores mais precisos. Inclusive, eles vão desenvolver equipamentos mais precisos com relação a essas medições. Esta é a primeira observação do efeito Zenão quântico por uma medição do movimento atômico no espaço real. Isso é física. A física prova que tudo que se move é energia. Essas energias contêm átomos. O nosso pensamento contém energia, contém átomo.
Então aquilo que você pensa demasiadamente, pensamento fixo, você está apegado, ou seja, excesso de ego. Isso vai gerar o quê? Sofrimento e dor. Aquilo que você está desapegado, apenas observando, você desejou, mas você confia, acredita que vai acontecer, que vai vir, que isso vai se materializar, vem mesmo, porque você deixou acontecer. E às vezes vem melhor do que você está pensando. Então, para não deixar as margens para dúvidas, né? Outra equipe de cientistas finalmente demonstrou de uma forma diferente uma das previsões mais estranhas da teoria quântica, a previsão de que um sistema quântico não pode mudar enquanto um pesquisador o estiver observando, confirmando que o observador de fato influencia os experimentos quânticos. De acordo com essa teoria bem conhecida na física quântica, o comportamento de uma partícula depende de existir ou não um observador. Ela basicamente sugere que a realidade é uma espécie de ilusão e só existe quando estamos olhando para ela. Numerosas experiências quânticas foram conduzidas no passado e mostraram que isso realmente é um fato. O que significa que tudo o que você estiver observando dentro da sua cabecinha, tudo que você estiver falando repetidas vezes, tudo aquilo que você estiver fazendo como padrão, comportamento e crença, por isso que as crenças têm que ser mudadas, porque é aquilo que você acredita, é aquilo que você pensa demasiadamente, é aquilo que você repete inconscientemente, faz com que você não crie nada, porque você está criando os efeitos enões dentro do campo da física quântica. Isso é um fato, é uma realidade. Então isso é que você tem que começar a estudar. Então algumas partículas, quanto aos fótons ou os elétrons, podem se comportar tanto como partícula quanto como onda. Então ele pode ser massa ou ele pode ser energia. Isso levanta uma questão sobre o que exatamente faz um fóton ou um elétron agir como partícula ou onda. Isso é que a experiência do Weller, um físico, questiona que o ponto de um objeto decide. Os resultados da experiência dos cientistas australianos, publicado na revista Nature Physics, mostram que a escolha é determinada pela maneira como o objeto é medido, o que está de acordo com a teoria quântica prevê. Isso prova que a medição é tudo no nível quântico. A realidade não existe se você não está olhando para ela. A realidade não existe se você não observa ela. Quem cria a realidade é você. Então a realidade que você está vivendo, você está criando ela porque as suas crenças são alimentadas pelo que você acredita. E pelo que você acredita, você cria os efeitos enões, você cria problema, você cria dor, é uma vida de negativismo, é uma vida sem dinheiro, é uma vida com dificuldade de relacionamento. Aí chega no fim do ano, tu faz um balanço da tua vida, o que foi que tu fez? Nada. Bulhufas. Eu estava em São Paulo e eu vi uma senhora falando: é mais um ano que eu não conquisto nada, é mais um ano que nada acontece, é mais um ano que eu estou agora no mês de dezembro do mesmo jeito que eu estava em dezembro de 2016. Foi isso que ela falou para mim. Por quê? Porque simplesmente ela não se move para fazer as coisas, ela continua apegada, ela continua acreditando que não é capaz, ela continua duvidando, ela questionando, colocando ponto de vista, criticando e envolvida com coisas de ilusão. Então como é que vai expandir consciência? Como é que dá salto quântico? Não dá, é impossível, não tem como. E essa mesma mensagem que você está ouvindo com relação à senhora que eu falei, lá de São Paulo, que eu conversei, serve para você que está me ouvindo. Então você precisa mudar seu comportamento, entendeu? O comportamento tem que ser mudado, tem que ser transformado. E tem que ser transformado da forma como você pensa, como você acredita, tá? Então procura mudar isso, porque isso vai influenciar na sua realidade que você está experimentando hoje. De vez em quando você tem que estar revendo isso, porque senão você fica parado e não sai do lugar. Tá bom, meus amigos? Um beijo no coração de vocês. Gratidão.